Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Sistemas Operacionais. Hoje a gente vai dar continuidade, tá? Essa é a última aula da disciplina do conteúdo sobre escalonamento de processos. E por último a gente vai falar sobre o escalonamento de processos utilizado pelo sistema operacional Linux, tá? Os sistemas Unix de uma forma geral também, tá? Bem, o problema básico do escalonamento em sistemas operacionais é como você tentar satisfazer, né, de forma simultânea, objetivos que são conflitantes, né? Por exemplo, você tem que ter um tempo de resposta baixo, você tem que ter uma boa vazão, você tem que evitar a espera indefinida. Só que você percebe que você tem um tempo de resposta rápido e você ter uma boa vazão pode ser um pouco conflitante, né? Ou você não deixar um processo esperando de forma indefinida pode impactar no tempo de resposta. Enfim, você tem que criar um balanceamento, né, o mais próximo do ideal possível, para que você consiga atender a esses objetivos do escalonamento de processo, né? Então, você tem que manter um tempo de resposta baixo, você tem que manter uma vazão alta, né, ou seja, o número de processos que são completados por unidade de tempo. Você tem que evitar que haja espera indefinida, né? Por exemplo, um processo que ele fique esperando por muito tempo e cada vez mais fique chegando outros processos e ele nunca consiga ser executado, né? Isso aí é a espera indefinida. Você também tem que tentar conciliar processos de alta prioridade com o de baixa prioridade, né? Se você somente atender os de alta prioridade, os processos de baixa prioridade eles podem cair aqui nesse cenário de espera indefinida, porque sempre vai estar chegando processos de prioridade maior, e isso pode fazer com que os de baixa prioridade nunca sejam executados. Isso também não é desejável, né? Você tem que atender os de alta prioridade, mas também tem que dar vez, né, para os de baixa prioridade, porque eles também possam executar. Ou seja, garantir esses objetivos conflitantes, né, realizar esse balanceamento, é a política de escalonamento, tá? É a forma como você vai fazer o gerenciamento e o escalonamento dos processos. Os sistemas operacionais Linux, né, implementam o escalonamento da seguinte forma. Os processos eles são divididos em três grandes classes, né? Por exemplo, processos interativos, processos em lote, né? E os processos de tempo real. Em cada classe, os processos eles podem ser ainda subdivididos em processo orientado à entrada e saída ou processo orientado à CPU, né? CPU bound e I/O bound, né? Então, de acordo com a proporção de tempo que eles ficam esperando por operações de entrada e saída ou utilizando o processador, né? Então, vocês lembram que processos I/O bound, né, os que são guiados à entrada e saída, ou seja, eles possuem a grande parte do tempo de execução deles é aguardando os controladores de entrada e saída, enquanto os CPU bound eles possuem a grande parte do seu tempo orientado à CPU, tá? Ou seja, são operações que são feitas dentro da CPU e geralmente há pouca transferência de dados de entrada e saída. Então, o escalador do Linux ele não distingue, né, processos interativos de processos de inlote, né, diferenciando-os apenas dos processos de tempo real. Então, os processos de tempo real eles são realmente tratados de forma diferente, porque você lembra que os de tempo real eles têm a restrição de tempo, né? Eles não podem ultrapassar o tempo máximo que eles deveriam serem executados, porque isso pode agregar em falhas no sistema, né? Então, eles têm que ser executados no tempo máximo deles e por isso eles são prioritários, né? E como todos os outros escalonadores Unix, né, o escalador Linux ele privilegia os processos I/O bound, né, em relação aos CPU bound. Por que que ele faz isso? Porque os I/O bound eles vão usar pouco tempo da CPU. Então, se você sabe que um processo é orientado à entrada e saída, ele vai usar pouco tempo de CPU. Se ele vai usar pouco tempo de CPU, talvez utilizar aquela abordagem lá do processo mais curto primeiro seja uma boa ideia, né? Ah, então já que é pouquinho, deixa eu executar logo ele, já que ele vai ficar muito tempo esperando pelo controlador de ES, e depois eu faço os que são orientados à CPU, né? Tá? Então essa é a abordagem que ele usa. Percebam que a abordagem que é utilizada no Linux é uma junção de vários algoritmos que a gente viu, tá? Então, de forma a oferecer um melhor tempo de resposta às aplicações interativas, né? E também tentar reduzir o tempo de espera, porque se você atende logo, os que vão processar menos, né? Numericamente você vai estar
completando um processo aqui que utiliza pouco tempo de CPU e mesmo assim ele vai ser contado lá como mais um processo executado, né? Então isso melhora também os valores numéricos das métricas. O escalonador do Linux ele é baseado em time sharing, né? Lembram lá do time sharing que a gente falou no round robin, né? Que ele divide os tempos de execução, né, para cada processo. Então o tempo do processador ele é dividido em fatias de tempo, né, chamado de quantum, as quais são alocadas aos processos. Se durante a execução de um processo o quantum é esgotado, um novo processo é selecionado para execução, provocando então uma troca de contexto, né? Então, o processo ele vai executar aqui somente uma unidade de tempo. Ele terminando ou não, ele vai ser removido da CPU, né? Ou seja, vai haver preempção e aqui vai ser colocado um outro processo que vai executar por mais uma unidade de tempo, no máximo, tá? Se ele encerrar antes, ele sai e outro processo entra, mas no máximo ele vai executar um quanto, né? Que é uma unidade de tempo lá da divisão. Então, nesses casos, vai haver preempção. Se o processo não terminar de executar nesse tempo pré-definido, ele vai ser removido da CPU e outro processo vai ser realocado e ele vai voltar para o final da fila. E esse final da fila não necessariamente é por ordem de chegada, né, utilizando o FIFO. Geralmente é por prioridades também. Então você vê que a gente já tem o uso do round robin, a gente vai ter o uso do shorted job first e a gente também vai ter o uso aí das prioridades, né? Então vejam que é uma, é uma junção, né, de diversos algoritmos, onde cada algoritmo ele é mais aplicável, né, ele é mais otimizado para um determinado cenário. Então esse procedimento ele é completamente transparente ao processo, né, ou seja, o processo ele não sabe que ele vai sofrer preempção na CPU, ele simplesmente está executando, ele é interrompido, ele não tem ciência dessa interrupção porque é a gerência da CPU que faz toda essa coleta dos dados, né, armazena em disco ou na memória e depois faz de volta, né, os dados para poder o processo continuar a execução de exatamente onde ele parou. E esse comportamento ele confere ao Linux um escalonamento do tipo preemptivo, né, como a gente já falou aqui. Outra característica importante do escalonador Linux é a existência de prioridades dinâmicas, né? Por exemplo, no escalonador do Linux, ele monitora o comportamento de um processo e ele ajusta de forma dinâmica a prioridade daquele processo, visando equalizar o uso do processador entre os processos. Então, se um processo tem uma prioridade muito alta e ele está executando de forma recorrente, né, ou seja, ele está usando muito tempo de CPU, o sistema operacional ele tem uma abordagem que ele vai reduzindo essa prioridade do processo, né? Quanto mais ele usa, mais baixa vai tornando essa prioridade dele, para que ele possa dar vez aos demais processos, né? Porque senão ele pode levar aqui aquele estado de espera indefinida, porque somente ele vai estar executando, né? E processos que recentemente ocuparam o processador durante um período de tempo considerado longo, né? Eles têm sua prioridade reduzida, como eu falei aqui, e de forma análoga, aqueles que estão há muito tempo sem executar, eles também recebem um aumento na prioridade, sendo então beneficiados em novas operações de escalonamento. Então percebam que, com o passar do tempo, os processos que executam muito e têm alta prioridade, eles vão ter uma prioridade reduzida, e os processos que têm prioridade baixa, eles vão receber uma prioridade mais alta, já que eles não estão conseguindo executar. Então, isso é uma estratégia do sistema operacional para tentar garantir que todos consigam executar de forma justa, né? O Linux ele trabalha com dois tipos de prioridades, né? A estática e a dinâmica. Isso que a gente falou aqui, pessoal, são os que fazem parte dessa prioridade dinâmica, tá? As propriedades estáticas elas são utilizadas exclusivamente por processos de tempo real, né? Onde a prioridade do processo de tempo real ela é definida pelo usuário e não é modificada pelo escalonador. Então, se o usuário disser, ó, esse processo aqui ele tem que executar em prioridade alta porque eu quero que seja assim, então o SO ele não vai fazer essa modificação porque foi uma decisão do usuário, tá? Então o usuário ele sabe o que é melhor para ele e o SO aplica as estratégias de gerenciamento e escalonamento nos demais processos que não fazem parte dessa prioridade estática, tá? O esquema de prioridades dinâmicas ele é aplicado aos processos interativos e de lote, né, os que ficam em segundo plano. E aqui a prioridade é calculada, né, considerando-se a prioridade base do processo e a quantidade de tempo restante em seu quanto. O escalador do Linux ele executa os processos de prioridade dinâmica apenas quando não há processos de tempo real, né?
Ou seja, os processos de tempo real eles têm uma prioridade maior. Em outros termos, os processos de prioridade estática eles recebem uma prioridade maior que os processos de prioridade dinâmica, né? Para selecionar um processo para execução, o escalonador do Linux ele prevê três políticas diferentes, né? O escalonador FIFO, né? SCAD é a abreviação para schedule, né? Que é o escalonador, né? Escalonador FIFO, escalonador round robin, né? E outros, né? O gerenciador FIFO, né? Essa política é válida apenas para o processo de tempo real. Por que que nesse caso ele utiliza uma abordagem FIFO, né? Porque os processos de tempo real eles têm uma prioridade alta, né? De forma geral. Então, não faz muito sentido você fazer esse gerenciamento das prioridades, porque todos têm restrições de tempo e todos têm que ser executados de forma imediata, né? Mas nesses casos, né, você utiliza a FIFO. Por quê? Eu sei que todos vocês têm que executar, mas eu vou executar quem chegou primeiro, tá? Para que espere o mínimo de tempo possível, né? Então, na criação, o descritor do processo ele é inserido no final da fila correspondente à sua prioridade. E nessa política, né, quando um processo ele é alocado ao processador, ele executa até que uma de três situações ocorra, né? Ou seja, um processo de tempo real de prioridade superior torna-se apto a executar. O processo libera espontaneamente o processador para processo de prioridade igual à sua. O processo termina ou bloqueia-se em uma operação de entrada e saída ou de sincronização, né? Já no gerenciador round robin, né, durante a criação, o descritor do processo ele é inserido no final da fila correspondente à sua prioridade. E quando um processo é alocado ao processador, ele executa até que uma das quatro situações ocorra, né? Seu período de execução, né, o quanto tenha se esgotado. Nesse caso, o processo ele é inserido no final de sua fila de prioridade. Reparem que aqui você não tem preempção por tempo, né? Você não tem preempção por tempo aqui no FIFO, porque o FIFO é um algoritmo não preemptivo, né? Já aqui você tem a preempção, né, por tempo, tá? Então, um processo de prioridade superior ele torna-se apto a executar, né? Ou quando um processo libera espontaneamente o processador para processo de prioridade igual à sua, ou quando o processo termina ou bloqueia-se uma operação de entrada e saída ou de sincronização. E o Scheduler Outer, né, ele corresponde a um esquema de filas multinível de prioridades dinâmicas, com o time sharing, né? Então, os processos interativos e de batch eles recaem nessa categoria. E o escalador do Linux ele é executado a partir de duas formas diferentes, né? A primeira é a forma direta, né? Quando você tem através de uma chamada explícita a rotina que implementa o escalonador. E essa é a maneira utilizada pelo núcleo do Linux quando, né, por exemplo, ele detecta um processo que deverá ser bloqueado em decorrência de uma operação de entrada e saída ou de sincronização. Então, nesses casos aqui, ele vai utilizar essa estratégia do escalonador. E a segunda forma, né, denominada de lazy, né, ou seja, lento, né, ou vagarosamente, também é consequência do procedimento de escalonamento, ocorrendo tipicamente em uma das duas situações. A rotina de tratamento de interrupção de tempo, que atualiza os temporizadores e realiza a contabilização de tempo por processo, né? Ou seja, essa rotina, ao detectar que um processo ele esgotou o seu quanto de execução, ele vai acionar o escalonador para que seja efetuada uma troca de processo. E o segundo cenário é quando um processo de mais alta prioridade é desbloqueado pela ocorrência do evento que esperava. Aí, nesse caso, o escalonador ele vai executar novamente e vai fazer a verificação, né, para saber se tem algum outro algoritmo, algum outro processo que deve ser inserido na CPU ou não. Então, a parte do código que efetua esse desbloqueio, né, ou seja, que trata os eventos de sincronização e de entrada e saída, consulta a prioridade do processo atualmente em execução e compara com a do processo que será desbloqueado, né? Então, se o processo que vai ser desbloqueado tem uma prioridade mais alta, ele vai ser realocado na CPU, vai haver a preempção, tá? Bem, pessoal, isso foi só uma visão bem básica, tá, sobre como funciona o escalonamento de processos no Linux. Se você quiser aprender um pouco mais, o que é utilizado atualmente é esse Completely Fair Scheduler, tá? O CFS, pelo menos de 2008 para cá, era uma das versões desse carinha aqui que estava sendo utilizada, né? Talvez ele tenha sofrido algumas melhorias de lá para cá. Mas se quiser aprender um pouco mais sobre como ele funciona, né? Tem esse artigo aqui, tá? Ele traz bastante conteúdo em como funciona de forma bem detalhada
o escalonamento de processo no Linux traz um código também, o código C, tá? Tudo no SO é feito em código C, pelo menos no Linux, né? E também é você consultar a documentação oficial do kernel Linux, né? Então, na documentação oficial, você também vai ver lá as descrições dos algoritmos com o código que é utilizado na distribuição ou na versão do kernel, tá? Bem, pessoal, com isso a gente encerra mais uma aula da disciplina de sistemas operacionais. Gostaria de agradecer e a gente encerrou o tópico chamado de escalonamento de processo, tá? Se tiverem alguma dúvida, por favor, perguntem aqui no vídeo ou onde vocês acharem mais apropriado, né? E é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.